Posso tudo naquele que me fortalece. Será que é verdade? Muita gente tem entendido Filipenses 4,13 achando que já que estamos com o Senhor, a gente pode conquistar o que quiser. Pode comprar sem dinheiro, pode desejar o que bem pensar, eu posso todas as coisas, mas a Bíblia não está ensinando isso. Paulo escreve preso, uma carta da prisão, para dizer que ele é capaz de enfrentar toda e qualquer situação. Ele pode enfrentar fartura e dificuldade porque ele sabe que Deus está no comando de todas as coisas para enfrentar toda a adversidade. Bom dia, queridos irmãos, eu sou Denise, esse é meu marido Silvio, estamos juntos nesta manhã linda de domingo e abençoada por Deus, convidando você a participar da nossa celebração, pedindo a Deus que Ele nos proteja e nos guarde nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Louvemos todos juntos ao nosso Deus. Sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar, e vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei, e vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Sem me preocupar, eu levo a minha vida sem ressentimento algum, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar, e vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei, e vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar.
passam, mas eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro quem dele, sou dele, quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Tô bem certo que dele, sou dele, quem vem a resposta ao meu coração. Quando tudo vai bem, eu não preciso de nada. Até parece que é certa ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é um conto de fadas e que nada depende de mim, minha força é tão limitada. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, Deus que rege a história, jamais perde o controle de nós a te cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro quem dele, é só dele, é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Tô bem certo que dele, é só dele, é quem vem a resposta ao meu coração. Ele tem o poder, Deus é rei soberano, com amor tem cuidado de nós, nada pode frustrar os seus planos. Minha fé firmarei, mesmo na tempestade, nada nos separará, nem a morte, a altura ou profundidade. E quando o mundo parecer sem jeito, eu hei de me lembrar. O dono do tempo, Deus que rege a história, jamais perde o controle de nós a te cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro quem dele, é só dele, é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Tô bem certo que dele, é só dele, é quem vem a resposta ao meu coração. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, Deus que rege a história, jamais perde o controle de nós a te cuidar. Provérbios 16, 1 diz: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. Dono do tempo, jamais perde o controle de nós a te cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, é só dele, é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Tô bem certo que dele, é só dele, é que vem a resposta ao meu coração. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção,
resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu estou mais certo que dele, é só dele que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas já dizia Salomão: faça planos, mas dele, é só dele que vem a resposta ao seu coração. Esse é um momento especial que nós temos a oportunidade de agradecer a Deus e também clamar, especialmente nessa semana, que foi uma semana muito difícil, que nós ouvimos muitas notícias tristes sobre o Afeganistão e também ainda muitas notícias sobre o Covid, que continua ainda devastando e atingindo muita gente. Então eu te convido agora para baixar sua cabeça e orar junto comigo. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor pode interferir na hora que o Senhor quiser. Então quero te pedir agora, Senhor, que abençoe, Senhor, o Afeganistão, aquelas pessoas que estão ali sofrendo, sendo perseguidas ali, Senhor. Que o Senhor entre com providência, Senhor, como nas autoridades, onde o Senhor pode agir ali, meu Deus. Eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que de alguma forma foram atingidas pela Covid, que perderam seus entes queridos, que perderam emprego ou que ainda estão sofrendo as sequelas da Covid, meu Deus. Abençoa os médicos, as equipes médicas que ainda trabalham com isso, Senhor. Abençoa o Brasil, Senhor, e o mundo, Senhor. Restaura a economia, Senhor, desse país, Senhor. Abençoa a IBNU, os pastores, os líderes, e os nossos trabalhos, Senhor, na IBNU. Que o alcance seja maior a cada dia, Senhor. Abençoa os seguidores, as pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa palavra. Senhor, seja com cada ministério da IBNU. Eu te peço, Senhor, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Nas últimas semanas nós temos estudado sobre adoração e um dos aspectos da adoração é a gratidão. Nós sermos gratos e expressarmos essa gratidão a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz na nossa vida, pelo amor que Ele tem por nós, a ponto de ter enviado o Seu Filho para nos salvar. Tudo isso já são motivos suficientes para sermos gratos a Deus todos os dias. Mas às vezes passamos situações que nos levam a não enxergar motivos para sermos gratos a Deus. Sejam problemas nossos, na nossa família, ao nosso redor, no nosso país, no mundo. E muitas vezes esse aspecto da adoração termina sendo deixado de lado. Mas eu quero lançar um desafio para você e para mim também, para buscar hoje um motivo de ser grato a Deus. Alguma coisa que você enxergue nisso a mão de Deus e possa agradecer a Ele. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, não importa. Eu tenho certeza que você vai encontrar esse motivo e vai poder ser grato a Deus. Portanto, que possamos expressar hoje então esse aspecto tão importante da nossa adoração, que é sermos gratos ao Senhor. A IBNU tem participado em vários projetos de apoio humanitário e também de evangelização aqui na cidade de São Paulo, em outros estados do Brasil e em várias partes do mundo. Nós já apresentamos alguns desses projetos aqui, fazemos também distribuição de alimentos através dos projetos parceiros aqui da cidade de São Paulo, mas sempre com esse foco de ser uma comunidade saudável para um mundo melhor e transformar a vida de pessoas para que essas pessoas possam também ser refletores da luz e da graça de Deus nos ambientes onde elas estão. Então, nesse momento de contribuição de dízimos e ofertas, eu quero convidar você a participar conosco disso, a fazer parte desse time, não apenas contribuindo com recursos, mas também com as suas habilidades, com as suas aptidões. De repente você quer servir em alguma área da igreja, você pode entrar em contato conosco para que nós possamos encaminhar o seu contato para a área que é afim, a área que você quer apoiar. Nós precisamos de voluntários em várias áreas, mas queremos também pedir que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja, a vida dos nossos membros que têm contribuído e têm segurado as cordas através dos dízimos e das ofertas. Então eu te convido a orar comigo nesse momento para que você coloque esses dois pontos diante do Senhor. Como estão as suas finanças, se você tem sido capaz de contribuir para a obra e como tem sido a sua vida, como tem sido o seu empenho em transformar a comunidade onde você está inserido através das suas habilidades. Vamos orar, pedir que Deus nos oriente, nos dê clareza de pensamento. Pai, nós te pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, que Ele aponte aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos transformar na nossa vida, para que nós nos tornemos servos Teus, servos adoradores, servos que não adoram apenas num momento da semana, mas que têm uma vida de adoração, que têm uma vida que reflete a Tua graça, uma vida que reflete o Teu amor para as outras pessoas. E nesse momento onde nós temos separado nas nossas celebrações para relembrarmos das contribuições, dos dízimos e das ofertas, nós queremos te pedir que a Tua mão haja em nosso favor, que a Tua mão abençoe a vida das famílias e das pessoas que têm chegado à IBNU, que a Tua mão abra, ó Pai, portas de emprego para as pessoas que estão necessitadas, que a Tua mão entregue, ó Pai, recursos para que as pessoas possam, além de subsistir, além de ter a sua vida sendo aí suprida, elas possam também contribuir, elas possam de coração grato entregar aqui na IBNU parte daquilo que o Senhor tem colocado na vida delas. E nós queremos dedicar todo esse recurso a Ti, Senhor. Nós não queremos dedicar apenas a parte daquilo que nós separamos para Ti, mas também dedicar todo o resto que nós temos que administrar para que toda a utilização do recurso que está em nossas mãos seja única e exclusivamente para a Tua glória, para a expansão do Teu reino e para a transformação de vidas. E aqui na IBNU, Senhor, te pedimos
clareza, sabedoria do teu Santo Espírito para que as decisões tomadas aqui nessa igreja também reflitam essa missão de transformar a comunidade que nós estamos inseridos em uma comunidade de adoradores, de pessoas que sabem o que o Senhor fez por elas e que são gratas por conta disso. Assim te pedimos pela liderança da IBNU, pelos recursos que são entregues aqui e que o Senhor cada vez mais confirme as obras das nossas mãos. Assim nós oramos agradecidos por todas as bênçãos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É muito bom neste novo dia podermos dar atenção àquilo que Deus nos revela na sua palavra. E hoje nós vamos pensar, já que a nossa reflexão é sobre adoração, vamos pensar sobre só com generosidade existe adoração de verdade. E para isso eu queria chamar a nossa atenção para o texto bíblico do livro de Êxodo, começando aí no capítulo de número 36 e vendo o que nós encontramos a partir do primeiro versículo. Êxodo 36, verso 1 diz: Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra da construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. É muito interessante a gente observar esse texto de Êxodo 36, quando nós vamos observar aqui o que está acontecendo. Deus havia se revelado ao povo de Israel e havia trazido aí a sua grande libertação. Você lembra, né? Os israelitas saem do Egito de maneira poderosa e vitoriosa, sendo libertados daquele cativeiro, daquela situação de escravidão. Então eles conhecem de perto agora esse Deus único, esse Deus poderoso, acima da realidade natural, esse Senhor da história, esse Deus que se compadece dos necessitados e estende a sua mão de salvação. E é interessante que quando a gente olha o livro de Êxodo, né, nós temos aí essa parte, particularmente do capítulo 19 até 24, depois que Deus libertou os israelitas do Egito, essa libertação faz com que o Senhor se revele a sua vontade, as suas orientações, depois dessa grande salvação que acontece por meio da mão de Deus marcada pela sua graça. E é por isso que na lógica do livro de Êxodo, é muito interessante ver isso, que a partir do capítulo 25, toda a ideia é a seguinte: uma vez que agora nós conhecemos mais claramente esse Deus que fez aliança conosco, agora nós vamos adorar. Por isso toda discussão que envolve o tabernáculo tem a ver com culto, tem a ver com adoração, tem a ver com a reação que nós temos diante do agir poderoso e bondoso da parte de Deus, trazendo libertação. E então nós vamos ter, é muito interessante, toda a orientação, desde o capítulo 25, de como é
que a gente deve adorar a Deus, como é que deve se prestar culto. Você vai ter todos os detalhamentos de como deverá acontecer a construção do tabernáculo, que é uma espécie de revelação daquilo que precisamos saber a respeito de Deus e como é que a gente faz o que a gente pode dizer assim, a nossa entrega, né? A nossa reação, a nossa gratidão, a nossa vida colocada diante de Deus em função de quem Ele é e do que Ele fez. E olhando para isso, né, a gente tem aí o episódio terrível do bezerro de ouro um pouco antes, né, e como é que Deus traz uma palavra de peso e de juízo e mesmo assim decide poupar os israelitas. E aí, na sequência, nós vamos ver a própria execução da construção do tabernáculo. É interessante, é curioso a gente ver que as orientações, né, sobre a construção do tabernáculo e aquilo que é executado no meio, a gente tem a falha terrível dos israelitas e o perdão de Deus que aparece aqui no cenário. Quando Deus estende a sua mão de graça, de perdão, e se fala um pouco mais a respeito das novas tábuas da lei e algumas orientações específicas, inclusive aparece aquela grande experiência do rosto de Moisés que resplandecia e um detalhamento sobre o comportamento dos israelitas no sábado. É nesse momento, preste atenção, um pouquinho antes do texto que nós lemos, no versículo 29, o texto diz, no capítulo 35, todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. E é interessante, é curioso isso, porque a gente vai ver aqui algo que chama a atenção, que é exatamente essa experiência de conhecer a Deus, essa experiência que eles têm de passarem pela grande libertação, né, e essa revelação da aliança, e então eles vão adorar a Deus. E Deus dá uma série de estipulações detalhadas. Mas aí vem a questão, quem é que vai participar dessa construção? É exatamente o povo por meio das suas ofertas voluntárias. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Que há uma solicitação, uma exigência, uma orientação, um mandamento da parte de Deus de que a gente mostre concretamente, por meio de uma gratidão demonstrada de maneira perceptível, como é que nós reagimos diante de Deus. E como é que isso acontecia? Pela entrega das ofertas, dos sacrifícios, de tudo que era trazido. Muita gente pergunta, mas como é que é estranho esse negócio, né? Por que acontecia isso? Porque Deus pedia sacrifícios de ovelhas, de animais, de cabras. Qual é o sentido disso? A razão é simples, esse povo é nômade, é pastoril e eles só têm isso ali para oferecer e eles trazem a Deus de uma maneira objetiva, algo que tem a ver com essa disposição de mostrar uma atitude de gratidão e de reconhecimento de quem Deus é. E em toda a estrutura do tabernáculo, não só nos sacrifícios e ofertas que tinham um significado, vamos assim dizer, teológico ou na relação dessa aliança com Deus, todas essas ofertas foram solicitadas e é interessante, eu acho muito especial o texto mostrar para a gente que eles trouxeram isso voluntariamente. E é interessante e é curioso por quê? Porque esse povo, vamos assim dizer, saiu da escravidão. Você já viu gente, eu conheço gente que passou por um momento meio difícil assim, para essa pessoa abrir mão para entregar alguma coisa é complicado. Esse povo saiu da experiência de escravidão. Esse povo está no contexto do deserto, com muita limitação, mas mesmo assim, depois de Deus se revelar, depois de eles terem a experiência de saberem quem é esse Deus no Monte Sinai, e depois do pecado que cometeram,
quando o povo poderia ter sido fulminado e Deus estendeu a sua graça, é nesse contexto, na sequência, que vai aparecer essa oferta voluntária. Isso é muito significativo e muito interessante, porque a gente começa a perceber assim como é que funciona de fato essa questão da adoração. Por que tanta gente, quando se fala sobre adorar a Deus, a pessoa fica com cara de paisagem? Porque tem pessoas que, quando está no momento de celebração, elas claramente não cantam com o coração. Pode até mexer com a voz, pode até ter aquela performance artística, mas você vê que uma coisa é cantar, outra coisa é adorar de verdade, né? Tem gente que até cumpre obrigações religiosas, tem gente que entrega aquilo que tem para Deus de coração, com disposição, com vontade, com sonho, ligado à necessidade do reino, na realidade da missão, porque isso é um desdobramento de saber de fato quem Deus é e experimentar Deus na sua vida. E é impressionante porque o texto assim, ele surpreende a gente. Você viu, você prestou atenção no que aconteceu aqui? Quando nós temos Bezalel e Oholiabe, eles começam a receber tudo aquilo que ia fazer parte do tabernáculo, o que é que o texto mostra para nós? Surpreendentemente, de uma maneira absolutamente inesperada, eles trazem voluntariamente tanta coisa que o pessoal diz, ó, parou, não traz mais, chega. Está muito. É necessário que Moisés, inclusive, mande anunciar em todo o acampamento dos israelitas de não permitir mais que eles trouxessem qualquer outra coisa, porque já tinham contribuído além da medida. E é interessante, né? Eu vou até observar exatamente o texto como ele nos apresenta aquilo que aconteceu lá. O texto vai ser muito claro ao dizer, né, que nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário, verso 6, assim o povo foi impedido de trazer mais. Está vendo? É curioso que muita gente pensa, no Antigo Testamento só tem um monte de leis com exigências que as pessoas eram obrigadas a cumprir ao pé da letra. Você percebeu aqui o que significa isso? Esse elemento é muito parecido com aquilo que a gente vai ver numa experiência extraordinária que aconteceu, por exemplo, na vida do rei Davi. Você lembra? O rei Davi pecou contra Deus, ele fez um recenseamento indevido, inadequado, e essa vontade de apresentar a Deus algo de maneira diferenciada, ela surge desse conhecimento que você tem de Deus através de uma experiência poderosa em que Deus é revelado à sua vida e o seu poder trabalha no seu coração, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo perdão. Observe, por exemplo, que quando Davi, está diante daquilo que acontece, uma praga em Jerusalém decorrente do seu pecado, o texto bíblico diz o seguinte: ele subiu ao lugar elevado ali na cidade de Jerusalém, acima da antiga cidade de Davi, e chegou à área onde depois foi construído o templo do Senhor, e aquela área pertencia a um jebuseu chamado Araúna. E quando Davi chega lá, Araúna disse a Davi, capítulo 24 de 2 Samuel, verso 22, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Você percebe o que acontece quando alguém tem um encontro com Deus?
quando alguém é impactado por Deus na sua vida, e particularmente quando a pessoa experimenta a graça e o perdão de Deus, surge essa vontade de adorar, de cultuar da melhor maneira possível. É aquela sensação que a gente tem, né, de quando você está assim amando, você está apaixonado, você está assim ligado a alguma coisa que mexe, você tem uma vontade de contribuir. Eu vejo gente que faz isso com o seu time de futebol, né? Eu vejo gente que faz isso por uma causa específica. Eu vejo gente que desenvolve assim uma espécie de gratidão por alguma coisa ou uma espécie de identificação que a pessoa, assim, vamos dizer, faz, como se diz, das tripas coração em favor daquilo. Se nós experimentamos a Deus, conhecemos a Deus, Davi sabia muito bem o que o juízo de Deus poderia trazer sobre Jerusalém, como é que Deus conduziu a sua mão de oportunidade de retorno, assim como o povo descobriu depois do que aconteceu com o bezerro de ouro. Então a gente descobre, olha que coisa interessante, que essa questão de generosidade, essa questão de contribuição, de investimento no reino, é uma questão espiritual. É uma questão do bem-estar da pessoa na sua relação com Deus. Por quê? Porque é interessante, a pergunta é por que a gente vai pensar que Deus, que é o Senhor do universo, a Bíblia diz explicitamente que dele é a prata e o ouro, por que Deus vai precisar da minha contribuição se Ele é o Senhor do universo? Que diferença isso vai fazer? E a gente pensa, né, que Deus está ganhando muito com isso, né? Que Deus vai, assim, ter uma grande vantagem, né? Deus precisa de mim, então se eu não for dar lá alguns trocados para a igreja ou para a missão, né, Deus vai ficar sentindo falta, então eu fico com dó e vou lá dar uma ajuda para Ele. Essa ideia não faz o mínimo sentido, porque a pessoa não percebe que o problema espiritual que está por trás da questão da contribuição, da generosidade, é quando uma pessoa ensimesmada, acreditando que ela sustenta e segura toda a realidade à sua volta, essa pessoa adquirindo um vetor, né, onde ela só se preocupa com a sua própria segurança, ela faz o quê? Ela tenta tirar a maior vantagem possível de toda e qualquer situação. Essa é a espiritualidade falsa, né? Quando a gente se relaciona com Deus, daquele jeito, ó Deus, eu vou fazer o possível aqui para cumprir as obrigações, depois o Senhor segura as pontas, né? Você não deixa nenhuma doença chegar lá em casa, não faz favor de não permitir que eu passe por problemas além do que eu poderia suportar, me ajude, ou seja, é um tipo de uma negociata. E quando a gente vê o foco da ideia de contribuição na Bíblia, essa ideia de generosidade, de entrega, é que a pessoa tem, assim, conhecido a Deus, a ação de Deus se manifestou na sua vida e ela sente uma gratidão e um amor e ela deseja agradar a Deus. Por isso, esse tipo de atitude, ela é terapêutica, ela é poderosa, ela mexe com a gente, né? Você vai ver isso que, na verdade, quem é beneficiado, não é à toa que o Novo Testamento, que Jesus vai dizer que é mais feliz, é mais bem-aventurado, né, aquele que doa do que aquele que recebe, porque a pessoa fazendo isso é como se ela estivesse praticando uma espécie de exercício, né, uma espécie de academia espiritual, que acaba beneficiando a sua pessoa como um todo. Quem nunca serve, quem nunca faz da sua vida um canal de bênção para agradar a Deus e abençoar o próximo, quem não exerce essa alteridade, sempre ficará numa situação, digamos assim, de enfermidade espiritual. É muito interessante a gente observar isso e vale a pena observar assim um texto muito claro que resume para nós o que está por trás dessa realidade de generosidade. Olha só o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Atenção, diz o texto: honre o Senhor com todos os seus recursos. Em algumas versões falam com a
com as primícias, com os primeiros frutos, né? Na verdade, com os recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É muito bonito a gente observar aqui qual que é o tipo de argumentação, né, de apresentação. Quer dizer, a maneira de você trazer, né, a sua oferta generosa para aquilo que é a obra de Deus está ligado com honrar. Né? Você lembra? A gente deve honrar pai e mãe. Né? A gente honra, quer dizer, você considera alguém de uma maneira especial que merece uma atitude assim, com deferência, né? E é isso que está aqui. Então, olha, faça isso com os primeiros frutos. Por quê? Porque a pessoa plantava, né, nesse contexto do Israel antigo. E aí, bom, ele precisava manter a saúde, ele precisava manter a força para trabalhar, ele precisava ter atravessado aquele período aí vivo, né? Ele teria que ter escapado de condições de infortúnios e depois ele recolhia tudo isso, aí você tem aquela sensação perigosa que muita gente tem quando prospera. Consegui uma estabilidade aqui, eu comprei a casa, comprei o carro, comprei isso, consegui, então agora eu tenho que me segurar, né? Eu conheço gente doente, assim, que prosperou, está bem de vida, e a pessoa agora o tempo todo é com medo de alguém que vai pedir alguma coisa emprestado, com medo de alguém, de uma pessoa que pode, né? E aquele parente chato vai dizer que ele está com um problema, e a pessoa fica o tempo todo, né, perdendo todas as relações humanas e até mesmo espirituais por causa dos seus recursos. O texto de Provérbios vai em cima, quando ele diz, olha, os primeiros frutos, né, que assim é a hora da gente né, pegar e desfrutar, reserve isso para Deus. Adoração é essa entrega preciosa. Ela envolve uma relação de fato considerar Deus o centro, o foco da minha vida, inclusive Senhor dos meus recursos. Agora preste atenção. Os recursos não são somente o elemento financeiro. Não é a prosperidade contabilizável. É algo que vai muito além disso. Por isso é muito curioso e muito valioso a gente observar mais informações das Escrituras a respeito do assunto. Quer ver que coisa bastante significativa? Alguns exemplos das Escrituras nos mostram o que acontece com uma pessoa quando ela recebe essa ação divina que a leva ao caminho de generosidade, porque só há adoração de verdade quando existe generosidade. É só com generosidade que essa adoração se prova verdadeira. É curioso a gente observar, por exemplo, né, o que acontece em Lucas 10 com a famosa parábola lá do bom samaritano. Você percebe que o samaritano não tinha assim condições, mas ao ver a situação de dificuldade da pessoa que tinha ali sido assaltada no caminho de Jerusalém para Jericó, o que ele fez? Ele deu o seu tempo, ele deu a sua dedicação, ele ofereceu a sua misericórdia. Então, quer dizer, o caminho é quando Deus me presenteia de modo especial, quando eu experimento essa graça divina, o desdobramento dessa graça é querer contribuir, é querer fazer diferença, é prestar atenção. Por isso que o Evangelho mostra tantas vezes esse caminho de pessoas que, ao perceber os desdobramentos do mal nesse mundo, se sentem compelidos a tentar fazer diferença ao máximo possível. Isso envolve dedicação pessoal, isso envolve entrega dos dons, isso envolve gastar tempo, isso envolve entregar recursos, isso envolve dar atenção, isso envolve fazer concretamente alguma coisa na direção do reino. E aí a gente vai ver como é muito interessante como é que funciona essa dinâmica. E existe um raciocínio talvez assim meio perigoso nesse processo, porque a gente pensa o seguinte, olha, tá bom, mas vamos assim dizer, doa quem pode, né? Eu não tenho condições porque
eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas dificuldades, né? E aí, assim, se uma pessoa, né, tem paciência, ele que ajude os outros. Se uma pessoa tem tempo, é ele que dedique para os outros. Se a pessoa tem recurso, está sobrando, né, então ele vai lá e dá um pouco. A Bíblia não entende a coisa dessa maneira. Por isso é muito interessante a gente observar como é que funciona. Você tem um exemplo muito especial em Lucas 19, na famosa história de Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? A gente conhece, fala, né, tem vários detalhes, mas tem um aspecto tão interessante lá em Lucas capítulo 19, em que a gente vai ver a maneira como Zaqueu reage. Zaqueu é esse indivíduo libertado, né? Ele viveu a vida toda tentando furar os olhos dos outros para garantir a sua própria estabilidade. Quando ele conhece Cristo Jesus, quando ele conhece o Evangelho, quando ele experimenta essa conexão diferenciada com Deus, que se desdobra em verdadeira adoração, o que ele vai dizer? Ele diz lá no verso 8, né? O verso 7 diz que o povo está reclamando porque ele se hospedou na casa de um pecador, que Jesus tinha estado na casa de Zaqueu, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus diz então, olha, houve agora aqui salvação nessa casa. Você está vendo só? Você observa? Enquanto a gente vê isso, Zaqueu, mas Zaqueu era publicano, o homem roubou, está com a consciência pesada, então ele está fazendo alguma coisa, né? De vez em quando a gente vê, a gente pensa, não, fulano está tentando ajudar a igreja aí porque ele está se sentindo culpado, está tentando se redimir. Pois é, nem sempre a coisa é assim. Guarde um pouco o seu juízo, porque às vezes acontece algo além do nosso entendimento. Ao mesmo tempo que um homem corrupto, atingido por Deus, por Cristo Jesus, entra nessa vibe de generosidade e de fazer com que ele venha a ter privilégio, isso que é interessante, né? De beneficiar a comunidade à nossa volta. Você sabe que a gente fica sempre esperando, né, de instituições governamentais, fica esperando de ações, não sei de que organização A ou B, quando a Bíblia mostra assim uma ação da comunidade local, das pessoas envolvidas pela graça de Deus para agirem de alguma maneira para fazer diferença, especialmente na vida daqueles que estão numa situação de vulnerabilidade e necessidade maior. E é interessante que um dos maiores elogios que Jesus vai fazer na história bíblica está logo um pouquinho depois da história de Zaqueu. Aparece em Lucas 21, quando Jesus vai dizer, e é forte o texto, né? Quando ele elogia a oferta da viúva pobre. Não é verdade que somente pessoas ricas, abastadas, com muita condição sociocultural e econômica podem fazer diferença no reino. É curioso como tanta coisa extraordinária é feita exatamente pelo pessoal que faz parte da população mais simples que a gente pode observar. Por isso, nós vamos ver lá Jesus dizer, olha, essa mulher, ela, viúva pobre, colocou mais do que todos os outros na caixa de ofertas. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Não foi solicitado, não foi pedido, não foi obrigado. Ela fez isso. E aqui que está a bem-aventurança, aqui que está a realidade, né? O Evangelho, quando é apresentado a nós, ele é considerado o que a gente chama de, Jesus chamou de pérola de valor maior, pérola de grande valor. Então, quando eu sou atingido pela graça de Deus, aquilo que parece dar plenitude, né, que dá satisfação, que dá direção de vida, é aquilo que, vamos dizer, eu devo conquistar, alcançar e criar assim um muro de proteção em relação a isso. A grande libertação é quando a gente descobre quem Deus é,
como Ele é o Senhor, como Ele age na história, como Ele está agindo para perdoar, como Ele age na sua ação de redenção, como Ele amou a minha vida, como Ele está por trás de tudo. E então, diante dos desafios da vida, em vez de eu tentar simplesmente me fechar, me esconder, me isolar, ou tentar, olha, eu não quero que esse negócio me atinja, o meu coração vai dizer, como é que eu posso apresentar a minha vida como uma oferta a Deus, colocada como um sacrifício vivo e agradável, como em vez de eu apenas doar alguma coisa, eu dou todo o meu ser. E se eu dou todo o meu ser, aquilo que eu entrego materialmente, aquilo que eu faço concreta e objetivamente, a gente sempre vai sentir que é muito pouco. Né? Eu me lembro de uma música de amor, né, romântica, da famosa banda do Roupa Nova. Né? A música diz coisa do tipo assim, né? Eu te dou o meu coração, queria dar o mundo. Imagine, se pelo amor limitado, romântico, no ambiente humano, alguém é capaz de dizer frases de entrega total, imagine diante do Senhor do Universo, que amou a nossa vida, que nos perdoou, que agiu e que está fazendo pelo seu Espírito o reino de Deus crescer. Que tipo de postura eu devo ter no reino de Deus? Até porque a Bíblia vai nos dizer alguma coisa até mais concreta nessa direção. E a pergunta que a gente levanta aqui é: quando, né, é que essa realidade da generosidade deve se manifestar de modo concreto e objetivo? Então vamos dar uma olhada. Tem um outro texto assim que merece assim uma observação mais nítida para a gente, que aparece em 2 Coríntios capítulo 8, muito interessante. O texto diz o seguinte, né, o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta à igreja de Corinto, ele diz no versículo 1, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Corinto está mais ao sul, né, na Acaia, ali não muito longe de Atenas. A Macedônia é a parte norte da Grécia, onde estavam cidades ali como Filipos, Tessalônica, e o foco maior tem a ver com o que acontece com os filipenses. Né? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Atenção, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Você reparou o que acontece? Houve um momento de grande necessidade aqui, no contexto do sofrimento dos irmãos que estavam ali na Judéia, e aí nós vamos encontrar essa referência absolutamente extraordinária desses irmãos da Macedônia que se dedicam ao Senhor e à obra de Deus, à necessidade que havia ali. E Paulo vai dizer a coisa muito assim, olha, vocês viram que o que aconteceu foi que a graça de Deus atingiu vocês, mesmo em condições em que a gente sabe, esses primeiros seguidores de Jesus da região não eram pessoas de alto recurso, de condições, eram gente com uma série de limitações, mas eles, dessa sua pobreza, eles fizeram todo esse esforço, e Paulo diz algo que é espetacular aqui, eles entregaram primeiro a si mesmos ao Senhor. Esse é um desafio para nós. Porque no mundo que a gente vive, a gente é orientado o tempo todo a pensar na direção oposta. O que é que a gente aprende? A gente aprende que as pessoas que podem, vamos dizer, expressar, né,
a sua condição socioeconômica maior através de uma série de símbolos e de elementos externos, que essas pessoas estão numa condição diferenciada em relação aos outros. A gente aprende que as pessoas que estão num contexto de vulnerabilidade, elas sempre estão nos ameaçando. E se eu estou bem, eu preciso, me afastar de quem é ignorante, me afastar de quem está em necessidade, me afastar de quem está numa situação de vulnerabilidade. Quando uma sociedade entra por esse caminho, você percebe? Começa a faltar médico, começa a faltar enfermeiro, começa a faltar gente que cuida de assistência social, começa a faltar gente, todo tipo de gente que se preocupa com a dor humana. A falta desse elemento que é poderoso no Evangelho, de um coração bondoso e generoso, representa a fragilização do sal da terra e da luz do mundo, que pode fazer diferença. É impressionante observar aqui a realidade que havia uma necessidade específica. Havia uma situação em que, vamos assim dizer, era necessário um projeto para fazer alguma coisa nesse momento de tribulação e de necessidade. E esses queridos irmãos da Macedônia, Paulo explicando para aqueles seus irmãos próximos, um pouquinho mais ao sul, lá em Corinto, dizendo, olha, que coisa bonita esse pessoal fez, que coisa extraordinária aconteceu. Portanto, hoje a gente precisa entender o seguinte, que tem gente que está achando que a adoração é só você participar de um ritual. Nossa, eu gosto de um culto assim, quando a música é desse jeito, eu gosto de ir lá ouvir a palavra do Senhor. Ok, você quer ser o quê? Um obeso de Cristo, né? Nossa, eu ouvi tantas mensagens, eu fiz tantos cursos. Para quê? Para onde? Onde você vai levar isso? Você só quer receber? Onde está a sua condição de doação, de entrega da sua vida? A gente vê uma necessidade gigantesca no reino, em vários aspectos. E para a gente encaminhar para o nosso desfecho dessa realidade que só existe adoração de verdade quando a gente percebe a generosidade, eu acho impressionante o que Deus faz quando alguém resolve ser generoso. Porque você sabe, parece que tem assim o que a gente pode chamar de um dinheiro amaldiçoado, né? Alguma coisa que você entrega, põe no lugar e dá tudo errado, por mais que a pessoa... Tem coisa assim que foge ao nosso entendimento. Nossa, aquilo já fizeram tanto, já ajudaram e parece que não acontece nada. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, às vezes uma ajuda tão pequena faz uma diferença tão grande quando alcança uma vida, um coração. Eu conheço gente assim que teve a vida mudada, teve o coração curado. Sabe como? Por um olhar de uma pessoa, por uma palavra, né? Você conversa com a pessoa, nossa, eu tinha 18 anos, eu tinha 10 anos, aí a pessoa chegou para mim, botou a mão no meu ombro e falou, nunca mais esqueci, isso deu um clique dentro de mim. Eu conheço pessoas, né, que ganhou tipo um sanduíche, né? Eu conheci um homem que, com uma ajuda mínima, ele saiu da rua, ele estava 5 anos morando lá. Sabe, quando a gente trata algumas pessoas com uma dignidade que é procedente da graça de Deus, e isso é dirigido pelo Espírito de Deus, esse movimento generoso do coração faz coisas que a gente nem pode imaginar. E olha que coisa, em Mateus capítulo 14, nós vamos ver a famosa história da multiplicação dos pães. E a gente sabe, né, tudo que acontece lá, e de repente surge uma frase, né, e que os discípulos desesperados dizendo, Senhor, olha, esse pessoal está precisando aí, mas vamos mandar embora porque eles não têm o que comer. E Jesus manda, né, devolve para eles a responsabilidade, e o texto nos diz que tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Aparece no relato de Mateus capítulo 14. E essa referência, ela também vai ser apresentada lá em Marcos, também capítulo 6. Né? E quando
eles estão nessa situação que tem 5 pães e 2 peixes, o texto também relata, e nós vamos encontrar ainda nos relatos paralelos que isso pertencia a um menino que estava exatamente com esses 5 pães e 2 peixes. Agora preste atenção, uma multidão grande, as pessoas numa situação de dificuldade. Na verdade, o paralelo exato está lá em João, né, capítulo 6. E quando André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, diz: aqui está um rapaz, um adolescente, talvez, o rapaz pode ser aqui uma pessoa de 10, 12, 15, 16 anos de idade, um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Agora preste atenção, a multidão lá, todo mundo com fome. Imagine você está no meio de um monte de gente. Você nunca viu aquele colega, né, estranho comendo lanche escondido? A pessoa põe a mão no pacote assim, devagarzinho, para tirar o biscoito, o chocolate, sem querer fazer barulho para não dividir com ninguém. Não é assim, né? A pessoa sai de perto assim, dá as costas, enche a boca e vem comendo daquele jeito. Pois é, o que esse menino, o rapaz poderia fazer? Falou: não, peraí, isso aqui é meu lanche. Não, dá licença, né? Não, peraí, eu estou indo mesmo, que eu lembrei que eu tenho... Aquela multidão, o pessoal precisando de comer, ele entrega 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, para alguém no momento de fome, de necessidade, diante de uma multidão, fazer isso é um exercício especialmente significativo. E o milagre que Jesus faz poderia ter sido um milagre. Jesus poderia pegar lá do chão grama, pedra e transformar e fazer o milagre. Ou ele podia levantar os olhos ao céu e falar: Senhor, meu Pai, Deus do universo, o Senhor que mandou o maná a Moisés, mostra agora o poder e alimenta a multidão, e cair maná dos céus. Jesus poderia ter feito até alguma coisa com os discípulos: vão lá na cidade, tragam tal coisa e a gente resolve. Mas ele faz questão, isso que é impressionante, de pegar do rapazinho os 5 pães e 2 peixes. Então a pergunta para a gente hoje é: qual é a atitude do nosso coração? Qual que é a postura nossa de alguém que foi atingido pela graça de Deus? O que eu acho interessante é como o texto da multiplicação tem uma semelhança com Êxodo 36. Deus se revela, Deus estende a mão de graça, de bondade e de perdão. Deus faz isso, o povo, né, vai trazendo até o ponto: chega, tem mais, nem precisa trazer mais. Aqui o milagre acontece com os pães e os peixes. Você vê, o texto diz que sobrou um monte. Todo mundo foi alimentado. Ou seja, quando Deus age sobre a nossa generosidade, a gente vê o que é milagre de verdade. A gente descobre que a adoração envolve a nossa entrega a Deus, a nossa reação diante de quem Deus é e do que Ele fez. E quando isso mexe com a nossa vida, a gente é tocado, né, por esse movimento de amor, esse movimento de generosidade, esse movimento de alteridade, para ver a ação de Deus poderosa em diversos ambientes, contextos, necessidades. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: você é grato a Deus? Você adora de verdade? Ou você quer Deus como aliado para tentar resolver as dificuldades na sua vida? Você está comprometido com Deus, inclusive com as suas finanças, os seus bens e os seus dons? Ou você adora a distância para ver o que vai acontecer? Você se envolve com algum projeto em que você de fato pode fazer diferença? E você entende que quando o Espírito de Deus mexe com a gente, e a gente até tem a nossa segurança aqui meio questionada, né? Que Deus age, e através dessa ação generosa e poderosa que Ele faz as coisas mais espetaculares e extraordinárias na história. Então Deus abençoe a sua vida. A IBNU apoia uma série de projetos. Da IBNU
e outros que não são ligados à IBNU e nem precisam ser necessariamente, em que vemos da parte de Deus uma condução para a gente fazer diferença na realidade da cidade de São Paulo, do Brasil, em vários lugares do mundo. Então eu peço que você ore, que você entregue a sua vida, que você adore também com generosidade, que você invista nesses projetos ou tem outros projetos que fazem parte do reino de Deus. O que você não pode é simplesmente se fechar e viver a sua vida de maneira teórica, sem qualquer envolvimento no reino de Deus. O importante é que diferença você vai fazer com a gratidão que tem a ver com adoração de verdade, que a gente mostra quando existe generosidade. Oi, turminha, tudo bem? Esse mês em que nós estamos conversando sobre adoração, nós vamos continuar aprendendo sobre as aventuras de Daniel e seus amigos. E o que será que essas aventuras têm a nos ensinar sobre isso? Então, no segundo ano do rei Nabucodonosor lá na Babilônia, o rei um dia teve um sonho muito estranho, um sonho muito esquisito. Gente, que confuso esse sonho, que estranho. E por causa disso, o rei ele não conseguia nem dormir direito, porque ele ficou perturbado, sem conseguir entender o que aquele sonho representava. Será que esse sonho significava? E aí, por causa disso, o rei mandou chamar todos os encantadores, magos e feiticeiros da Babilônia para que falassem para ele o que o sonho dele significava. Mas quando eles chegaram lá, eles não conseguiam adivinhar o que o rei estava falando. E aí eles falavam: rei, isso que você está pedindo é impossível, nunca nenhum rei pediu uma coisa dessas. Não tem como a gente adivinhar o que você está sonhando. E aí eles falavam para ele: ô rei, faz assim, conta o seu sonho pra gente, que aí a gente vai e fala para você o que significa. O rei olhou para eles e ficou muito bravo, ficou furioso. Ele falou: vocês estão tentando me enganar, né? Vocês ficam falando que querem que eu conte o meu sonho porque vocês não conseguem adivinhar o meu sonho, vocês não sabem o que ele significa. O rei ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele falou: eu vou mandar matar todos os sábios da Babilônia. Imagina, crianças, que coisa horrível, né? E aí, quem é que estavam incluídos nesses sábios da Babilônia? Imaginem: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os amigos dele estavam lá, todos eles também iam ser mortos. Caramba, e agora? Daniel, então, com os meninos falou: gente, nós temos que pedir a Deus, se for da vontade dele, que ele revele esse sonho pra gente. E aí, crianças, os 4 amigos oraram juntos a Deus. E vocês sabem o que aconteceu? Deus revelou o sonho do rei para Daniel. Então, Daniel, antes que todos os sábios fossem mortos, foi lá com o rei e falou: rei, eu orei a Deus, e não porque eu tenho poder, mas porque Deus revela o profundo e o oculto, o escondido. Ele conhece o que habita nas trevas e com Deus existe luz, habita luz. Olha só, mora luz com Deus. E ele pode revelar qualquer coisa, foi o que Daniel falou. Então Daniel foi lá e o rei falou: ai, Daniel, então o que foi que eu sonhei? Eu quero que você me conte o que foi que eu sonhei. E aí, crianças, olha só, Deus tinha revelado e foi falando para Daniel, e Daniel foi falando: rei, o senhor sonhou com uma estátua enorme e terrível. Essa estátua tinha cabeça de ouro, o corpo de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os pés com ferro e barro. Que confuso, né? E aí Daniel foi explicando tudo para o rei, que cada parte significava um reino. Depois vinha uma pedra e destruía a estátua. E aí Daniel foi falando quando cada reino ia ser destruído. E o rei foi ficando maravilhado. Daniel conseguiu revelar, com a ajuda de Deus, o sonho do rei. E aí, por causa disso, crianças, Nabucodonosor colocou Daniel para governar
grande parte da Babilônia, num cargo muito importante. E a pedido de Daniel, os seus amigos também puderam governar várias coisas lá na província. Olha só que interessante. Daniel e seus 3 amigos viviam uma vida de adoração a Deus, em sintonia com a vontade de Deus, dia a dia ali, buscando ao Senhor. E por causa disso, Deus colocou os meninos no centro da ação do que Deus estava fazendo, lá no meio de tudo que Deus estava fazendo. Olha só que coisa boa. E você? O que você pode fazer para Deus hoje? Como Deus quer e pode te usar? Você não sabe? Não fique preocupado. Vamos viver uma vida de adoração que Deus vai nos colocar no meio da ação. Beijo, boa semana para vocês. A IBNU está se preparando para a realidade futura próxima, quando vamos iniciar reuniões presenciais. Se você pode participar e deseja participar, está vacinado, está em condições, nos avise, porque o nosso planejamento é começar reuniões presenciais em setembro. E vamos continuar tendo toda a nossa atuação na internet e através do online, mas também faremos reuniões presenciais. Entre em contato conosco e não se esqueça, em breve, muito em breve, ainda no mês de setembro, nós queremos fazer batismos. Então, se você já recebeu a Cristo Jesus, depositou a sua fé, nos avise, porque vamos aí organizar o batismo nesse próximo mês de setembro, que vai ser muito bom para todo mundo. E queremos também avisar que neste sábado, ontem, tivemos a oportunidade, mais uma vez, pelo projeto Apiaqui, de socorrer gente vulnerável de uma maneira especial, com distribuição de alimentos em parceria com a Igreja Washington. Então, gostaria que você também fizesse parte disso, envie a sua contribuição, ajude as pessoas numa situação de necessidade, porque não só nesse projeto, mas em outros também, nós estamos com frequência ajudando os mais vulneráveis. Deus abençoe a sua vida e a sua contribuição generosa no reino de Deus. Nós estamos já em andamento com o nosso curso Teologia Missional. Nós já tivemos várias disciplinas que passaram nesse curso, estão disponíveis no nosso canal, mas estamos com 2 muito importantes em andamento. A primeira fala sobre a missão na cidade, com vários professores. Nós estamos aí abordando vários aspectos da missão que precisa ser executada pela igreja na cidade, tanto com auxílio a vulneráveis, com missões transculturais, com todos os temas que envolvem como a igreja pode exercer a sua missão na cidade. E nesse sábado, às 19 horas, teremos mais uma aula dessa disciplina. E aos domingos, nós temos a história da salvação no Antigo Testamento, com os professores Luiz Saião e Suzy Lee, falando sobre todo esse panorama da história da redenção que é apresentado ali no Antigo Testamento. Então, venha, faça parte do nosso curso Teologia Missional, e se você quiser, você também pode se inscrever na Teológica, onde você vai receber um certificado de uma instituição credenciada no MEC. Então, faça parte, se inscreva, procure os nossos canais e assista às aulas. A IBNU continua fazendo diferença. Se você nos acompanha aqui na Realidade Brasileira, nós temos vários grupos, os nossos geeks, que você pode aí participar e de fato aí estar integrado em comunhão e crescendo espiritualmente na IBNU. Inclusive, nós temos um geek no Japão e na Ásia. Se você nos ouve da Ásia, aí você pode ser integrado nesse grupo. Temos também um grupo na Europa e agora nós temos um grupo em espanhol. Nós estamos iniciando trabalhos da IBNU em espanhol. Se você quiser fazer parte, entre em contato conosco. Será uma alegria ter você com a gente.
Nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui na nossa celebração, essa celebração que é dedicada ao Senhor e que nós queremos que você faça parte, não apenas assistindo, mas também compartilhando, distribuindo esse conteúdo para as pessoas que você conhece, esse conteúdo que é feito para abençoar vidas. E não se esqueça de divulgar todos os canais de comunicação da IBNU, aqui esse canal do YouTube, também o Instagram e o Facebook, onde nós publicamos muitas coisas que são feitas para justamente abençoar, transformar a vida das pessoas e levar as pessoas a uma adoração genuína. Deus te abençoe, uma boa semana e nos vemos domingo que vem.